welcome to the PTP, your Personal Teaching Program. Olá e bem-vindos ao PTP, seu Personal Teaching Program. Eu sou Gustavo Spechit e hoje vou responder a uma das perguntas que chegaram ao PTP através da página, através dos grupos, e é uma pergunta constante, uma coisa que muita gente quer saber, uma coisa que muita gente se pergunta, que é o seguinte: o que é ser fluente? Eu quero inglês fluente. Quando que eu vou ser fluente? Qual o conceito de fluência? Ok, é o seguinte, a questão da fluência, ela é muito debatida no meio acadêmico, ela é muito debatida entre as escolas de idiomas, então eu vou tentar dar um parecer bem rapidinho do que é fluência para você entender, ok? O que é ser fluente numa língua, no seu parecer? Ser fluente, gente, não é necessariamente você falar o idioma em questão, o inglês, o espanhol, o francês, perfeitamente, sem nenhum erro, né? Sem cometer hesitações. Não, não, isso não existe, tá bom? Isso não existe. Deixa eu dar um exemplo para vocês que isso não existe nem na nossa língua materna. Nós falamos o português, somos falantes de português nativos, nascemos, crescemos escutando o idioma, né? Então, podemos nos comunicar no idioma? Ok, função número 1 da fluência, se comunicar em um contexto específico. Mas, por exemplo, eu não entendo nada de medicina. Eu não sou médico, eu sou linguista. Então, se você me der um texto específico sobre medicina, qualquer área que seja, eu não vou compreender esse texto. Eu não vou ter uma comunicação com a pessoa falante de português desse tema, porque eu não tenho conhecimento linguístico dessa área. Ou seja, eu não tenho fluência nessa área. A mesma coisa acontece com o outro idioma. A questão do ser fluente é o seguinte: você se comunicar em um certo contexto comunicativo. E isso acontece desde os primeiros níveis. Isso acontece desde o primeiro livro. Isso acontece desde a sua Lesson 1, Unit 1, independente de qual curso você esteja seguindo. Então, por exemplo, se na sua lição 1 você aprendeu a se apresentar, você é fluente no tema de apresentações. O conceito de fluência, guardem bem na cabeça de vocês, é se comunicar, se entender e se fazer entendido em um certo contexto. Mesmo cometendo erros, não há problema de você cometer erros, ok? Esse é o conceito de fluência. É a pergunta que todo mundo faz: quando que eu vou ser fluente no idioma? Quanto tempo que eu demoro para ser fluente de idioma? Isso depende bastante de fatores como dedicação, tempo de exposição à língua, como que você vai se relacionar, em qual ambiente você vai se relacionar. Por exemplo, se você está num país que fala a língua estrangeira que você está aprendendo, facilita, porque você tem uma exposição maior ao idioma. Agora, se você não está, hoje em dia nós temos internet, nós temos vídeos, nós temos várias formas de você ser exposto ao idioma. Então, para você chegar a um nível de proficiência, né? Proficiência é uma pessoa que utiliza o idioma de maneira natural, ok? É necessário tempo de exposição a esse idioma. Esse tempo de exposição de idioma varia entre 5.000 horas a 6.000 horas, dependendo do estudo, ok? Mas você não precisa desse tempo todo para ser fluente, ok? Então, esses cursos que prometem para vocês inglês fluente em 18 meses, isto não existe, gente. Cuidado com isso, isso não existe, ok? O tempo de fluência vai depender do contexto comunicativo, vai depender da sua dedicação. Então, se você terminar bem uma lição 1, onde o objetivo comunicativo dela era se apresentar, você é fluente nesse tópico. Mesmo que você não consiga ainda pedir um prato num restaurante. Ok? Se você termina um livro 1, né, suponha, basicamente em um semestre, como é na maioria das escolas, você é fluente no nível 1. Ok? E outra coisa que deixa eu esclarecer, que aparece muito aqui, a questão da conversação, ok? Um bom curso de idiomas, ele foca em conversação desde o começo. O que é conversação? É você entender e se fazer entendido, ok? Então é o seguinte, foquem-se em uma diferença. Fluência não é você falar o inglês perfeitamente, não é você falar o idioma corretamente. Fluência é você adquirir
conhecimentos linguísticos específicos para aquela situação. Você juntando essa aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você consegue dominar o idioma e ser proficiente no idioma. Mais detalhes vocês podem deixar aqui nos comentários, perguntas aqui nos comentários. Mais para frente eu farei vídeos com outras dicas, por exemplo, aquisição de linguagem, que é bastante importante, e estamos às ordens para o que vocês precisarem, aqui no PTP, Your Personal Teaching Program. Obrigado pela atenção. See you later. Au revoir. À tout à l'heure. Adieu. Tchau.